Bom dia, boa noite, boa tarde. Ter um canal pequeno tem lá as suas vantagens, como ler todos os comentários, responder, me inscrever nos canais também, nem só para retribuir, mas principalmente para acompanhar o que vocês também andam fazendo. E essa é uma liberdade que nós deveríamos comemorar muito, porque até pouco tempo nós não passávamos de míseros ouvintes. Nos sentávamos diante da televisão, ou como se fosse esta uma grande máquina de fast food, e recebíamos comidas prontas. Toma, come. Isso é o que temos para hoje. Bom, o tempo passou e as coisas mudaram. Hoje nós também somos formadores de opinião, temos nossos próprios canais onde podemos nos reunir, conversar, trocar ideia, mas essa liberdade está com os dias contados, amigos, bem contados. Certa vez Jesus nos alertou: caminhai enquanto tendes luz, porque logo chegará a escuridão quando ninguém poderá caminhar. Está em João 12:35. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. João 9:4. Porque a noite vem quando ninguém poderá trabalhar. E aí Jesus diz: façamos. Quanta honra nos confere sermos nós a continuação de uma missão que o próprio Salvador começou. Você conhece a verdade, meu irmão. Eu sei. Mas você tem se preocupado em ser testemunha de Cristo na terra? Você fala de Cristo para as pessoas, onde quer que você ande, onde quer que você esteja? Se não, nunca é tarde para começar, ou recomeçar. Eu que eu diga, por muito tempo negligenciei esta missão, esta satisfação. Contudo, hoje é o que mais quero fazer e farei pelos restos dos meus dias. A noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Creia, amigos, estamos no crepúsculo do último dia e esta noite da qual Cristo fala já se desponta no horizonte. Vamos fazer uma breve análise da história recente do Brasil? É assombroso. Vejam. 1978. O presidente João Figueiredo assina a Lei da Anistia. Para quem não sabe, foi a lei que permitiu que políticos comunistas e guerrilheiros que tentaram transformar o Brasil numa república comunista e perderam, e por isso tiveram que fugir do Brasil, agora com a Lei da Anistia estavam perdoados e já podiam voltar para casa. Se você era criança em meados dos anos 80, não dispunha de muitos meios de informação e por isso não tinha muito como entender o que estava acontecendo. Seguiu-se o movimento direta já, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil e a reabertura política estava sacramentada. Comunistas e militares, direita e esquerda, que tinham se engalfinhado por 2 décadas, às vezes em batalhas sangrentas, como na famosa guerrilha do Araguaia, por exemplo, agora depuseram suas armas, fumaram o cachimbo da paz e o Brasil começava uma nova etapa de democracia e prosperidade. Pois é. Os militares perdoaram os comunistas, mas os comunistas perdoaram os militares? A resposta é não. Os comunistas estavam entalados, sedentos por vingança, e essa vingança viria da forma que ninguém imaginou. Durante as 2 décadas de confrontos, eles haviam atacado em 2 frentes, que só hoje nós entendemos. Uma dessas frentes, a mais famosa, é aquela defendida pelos grandes sanguinários ditadores da história,
Lenin, Stalin, Pol Pot, Mao Tse-tung, entre outros, que seria mãos às armas e ataque ao inimigo. Bem, 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 bem. Canhões. Pega, tá escapando. A outra frente, bem mais silenciosa e imperceptível, na maciota, na surdina, é aquela defendida pelo italiano Anton Gramsci, que dizia o seguinte: as nações do Ocidente rejeitarão o comunismo e não serão conquistadas pela força. Essa invasão só será bem sucedida pelas vias sutis da doutrinação. Sem pressa, devagarzinho, comendo pelas beiradas. É impossível mudar a cabeça de um adulto, de um marmanjo. Vamos moldar as criancinhas. Vamos fazer livros didáticos que lhes ensinem o que nós queremos que eles aprendam e logo estarão nos amando. A árvore sempre cai para o lado que cresceu inclinada. A primeira frente de batalha, aquela das armas, fracassou, como bem sabemos. Os militares foram lá, rechaçaram, estraçalharam tudo e pau, 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 pau. Neguinho picou a mula. Mas a segunda, aquela da doutrinação, pobres militares, sequer perceberam, nem sabiam que ela existia. E essa deu certo? Me diga você. O que você acha? Enquanto o couro comia lá fora, as redações dos jornais, das revistas, dos rádios, as emissoras de televisão, as reitorias das universidades, a União dos Estudantes, associações, escolas secundárias e a própria OAB estavam sendo tomadas silenciosamente por autênticos comunistas. Nas mãos, a caneta. No bolso, a carteirinha do Partido Comunista Chinês, ou russo, ou cubano. Os militares entregaram o poder aos civis com aquela mesma satisfação daquele herói que enfrentou aquele dragão terrível. O matou, depois entrou na caverna e colheu a flor misteriosa. E levou para sua princesa amada que lá no castelo o esperava. Que satisfação! Aí depois, missão cumprida, cansado das lutas, deitou e dormiu. E nem imaginava que lá no castelo a sua bela princesa estava sendo cortejada por outro. Alguém que não tinha o poder, a força do dragão vencido. Não, longe disso. Mas que tinha uma sagacidade, uma perspicácia, que nem 1000 dragões juntos seriam capazes de somar. E foi assim que, aproveitando a lacuna cultural, social e política deixada na mente e no coração de um Brasil infantil, carente, analfabeto, que recebeu uma democracia de mão beijada e não sabia o que fazer com ela, a esquerda contra-atacou. Com os seus militantes já ocupando os melhores postos das universidades, de onde irão sair os futuros juízes e magistrados, guardem isso. Com seus militantes ocupando os principais postos dos principais jornais do país, e outras centenas deles chegando para ocupar as cadeiras do Congresso Nacional, os comunistas já podiam somar a força do dragão com a sagacidade do traidor.
Foi assim que nós crescemos ouvindo que o governo militar foi um desgraçado, foi muito mal, que mandou prender os comunistas tão bonzinhos que lutaram pela democracia. E aí as novelas, as séries, os livros didáticos, os programas de rádio, TV, jornais, revistas, só se falava isso. E a esquerda crescia na simpatia do povo. Oh, como eles são bonzinhos, esses comunistas, como eles amam as minorias. Diante de qualquer indício de censura, por menor que fosse, logo a imprensa do país todo, numa só voz, associações, sindicatos de jornalistas, a própria OAB, todos comunistas, já exigiam uma investigação severa, uma punição, faziam manifesto, tudo ali conjuntos em defesa da democracia. Os caras pareciam ser tão unidos que quando um pegava uma pulga, todos começavam a se coçar. Mas a defesa veemente da tal democracia e do Estado de Direito e da liberdade de expressão era só uma estratégia para manter longe os militares enquanto eles se fortaleciam, porque na verdade mesmo, nunca tiveram o menor apreço por qualquer democracia ou liberdade. Desprezo por elas é o que eles sentiam e sempre vão sentir. E nós, grandes ignorantes, íamos no embalo. Que nos falte o pão, que nos falte a segurança, que nos falte o teto. Mas a nossa liberdade de expressão está garantida. Isso é sagrado. E foi assim, com esse entusiasmo, que naquela manhã de 26 de junho de 2020, eu esperei ver a maior reação, a maior manifestação, mas sensacional reação da imprensa de todos os tempos já ocorrida no Brasil, quando estourou a notícia de que um jornalista acabava de ser preso por o crime de opinião. Por escrever o que pensava, por defender as suas ideias. É isso mesmo que está acontecendo, gente. No Brasil, isso. Ah, mas agora esse juiz vai ver a força da imprensa brasileira. Pensei. Ledo engano. O dia transcorreu no maior silêncio fúnebre, assombroso. Não houve um único jornal, revista, rádio, televisão, nada que erguesse a voz contra a arbitrariedade da prisão daquele jornalista. E não importa se ele é de direita, se defende o governo federal, se não, ele foi preso por opinião, e isso era inimaginável nesse país tão democrático. Fato é que foi um dia silencioso. Ninguém, nada. Silêncio total. Mas como assim? Como isso é possível? Eu cresci ouvindo vocês dizer que isso não podia, gente. Agora já pode. Doutrinar para conquistar. E depois de conquistado, perseguir, controlar, prender, calar a boca. Se você é meu amigo, você está certo. Se você é meu inimigo, você está errado e vai para a cadeia. Há 5 minutos eu falei. A noite da qual Cristo falou já se desponta no horizonte, meus amigos. Caminhai enquanto tende luz. Polícia Federal invade casa de youtuber e prende computador e celular a mando do juiz do Supremo. Silêncio.
Ministro do Supremo prorroga prisão de jornalista. Silêncio. Acusados não sabem qual é a matéria da acusação. Silêncio. Advogados de investigados não têm acesso aos autos. Silêncio. Precisam de mais provas? Precisam de mais provas de que os tempos mudaram? O velho sonho de controlar o mundo vivido por reis, ditadores e tiranos nunca esteve tão perto de acontecer como está acontecendo agora. E não pensem que isso é uma questão nacional, uma coisa local do Brasil, uma questão tupiniquim. Não é, meus amigos. O que está acontecendo aqui é o mesmo que está acontecendo lá fora, em todos os países. Os mais democráticos, os mais tradicionais, os mais abertos, está acontecendo a mesma coisa e ainda em grau mais elevado do que está acontecendo aqui no Brasil. É um fenômeno mundial, como nunca houve. O que nos conforta é saber que o nosso Salvador Jesus Cristo já nos avisava dessas coisas há 2000 anos e sabemos que tudo isso terá que acontecer antes que venha o fim. Por que o comunismo é tão fascinante? Pergunto. Por que apesar das atrocidades, dos absurdos, das arbitrariedades, das prisões, das mortes, das perseguições de que nós ouvimos e ficamos estarrecidos, por que apesar de tudo isso ele é tão fascinante e tem tanta gente que o defende? Mesmo no Brasil, nesse exato momento, de governadores a artistas, a políticos, a empresários até. Por que tanta gente o defende? O comunismo. Fica para o próximo vídeo. Oremos uns pelos outros, oremos pelas crianças, oremos pelos mais fracos, oremos pelo Brasil. Clamemos a misericórdia de Deus, que nunca nos desamparou e jamais irá nos desamparar. Um abraço a todos. Fique na paz do nosso Salvador Jesus Cristo e até a próxima.